Você ouvirá a partir de agora o volume 2 do áudio A Bíblia é o Mapa do Tesouro. O tema de hoje será sobre a mulher de Ló. No áudio volume 1 do tema A Bíblia é o Mapa do Tesouro, eu falei sobre Sodoma e Gomorra, da retirada de Ló e sua família de lá. Você que não ouviu, eu peço para que ouça, para depois voltar aqui e continuar ouvindo o volume 2. Nesse volume 2, eu permanecerei no mesmo assunto, mas é claro que dando sequência. Dessa vez nós vamos falar sobre a mulher de Ló, porque temos muito que escavar ainda dentro dessa história de Sodoma e Gomorra. No primeiro áudio, como eu já disse, ficou claro as evidências de que a retirada de Ló e sua família daquele local fazia uma alusão ao povo que o Altíssimo veio retirar do meio de Israel. Pessoas que ainda tinham azeite, ou seja, a verdade do Criador do Universo em si. Era esse azeite que mantinha a lamparina acesa. E o azeite sempre foi sombra da presença do Criador do Universo, das suas verdades. Por isso que na Velha Aliança se utilizava muito azeite para ungir as pessoas. E todos os que eram ungidos por azeite representavam pessoas que tinham acesso ao Criador do Universo, passavam a ouvir a sua voz. Fato que na Nova Aliança mudou, porque o Espírito do Pai foi derramado sobre toda a carne, como disse o profeta Joel no seu livro, no capítulo 2. E também Pedro diz isso em Atos capítulo 2, quando desce o Espírito Santo, e ali Pedro fala que ali se cumpria a profecia do profeta Joel, onde o Espírito Santo estava sendo derramado sobre toda a carne, e não mais em alguns, como acontecia na Velha Aliança. Só abrindo um parêntese, aqui em Atos 2, quando desce o Espírito do Pai sobre as pessoas, também é uma confirmação do que o Messias disse em João 14. Eu não vos deixarei órfão. Ou seja, ali em Atos 2 é o próprio Pai descendo sobre cada um que crê. E esse crer representa você abandonar os líderes, toda e qualquer pessoa que se coloca como mestre, como guia, como tutor, como ele disse em Mateus 23. Vocês terão apenas o Criador do Universo como guia de vocês agora. Não chamem mais ninguém de pai na terra. E assim acontece para aqueles que praticam isso, que representam que elas creram. E se assim a pessoa fizer, cumprindo Mateus 23, aceitando ter o Criador do Universo como seu único guia, abandonando o pai e mãe, abandonando toda e qualquer pessoa que se coloca como um líder sobre a vida dela, então o pai passa a ser o seu guia e ela passa a entender toda a Escritura, porque quem lhe revela não é mais o homem, mas o Espírito do Criador do Universo. Então precisamos separar uma coisa da outra. Azeite na Velha Aliança era a sombra do Espírito Santo que era derramado sobre uma pessoa. Então quando o Messias fala da parábola das 10 virgens, ele está justamente falando isso, que algumas das virgens, elas perderam o contato com o Criador do Universo. O azeite dessas virgens foram se acabando, elas não corriam atrás para ter mais azeite, e com isso a lamparina se apagou. Creio que você entendeu, quando diz que o azeite foi se acabando, é a verdade do Criador do Universo, ou seja, a mentira começou a tomar lugar no lugar da verdade. E aí automaticamente a pessoa ia se afastando no entendimento dela sobre a verdade do Altíssimo. E como ela não corria atrás, que é correr atrás do azeite, que é correr atrás da verdade, ela então estava se afastando cada vez mais do Criador do Universo. E aí ela acaba se tornando o filho pródigo que vai comer com os porcos, as lavagens que os homens dão. A parábola do filho pródigo está descrita em Lucas 15, do verso 11 ao 32. O filho pródigo são todas as virgens que perderam a sua virgindade ouvindo enganos, e é por isso que o pai as compara com porcos, porque aceitam a lavagem dos homens do que comer pão diretamente da boca do pai, como o Messias disse na tentação do deserto. Os verdadeiros filhos comem pão que vem da boca do pai, e não lavagem. Esse perder a virgindade é o mesmo que perder a herança. O filho pródigo perdeu a herança do Criador do Universo, a sua verdade, aquilo que fazia ele ser parecido com ele, imagem e semelhança. E a virgem perdeu a virgindade. É a mesma coisa. Diz na parábola do filho pródigo que a herança do filho pródigo foi gasta com as prostitutas. E na parábola das 10 virgens acontece a mesma coisa. Elas perdem a virgindade porque aceitam os enganos de homens prostitutos, homens que ensinavam mentiras, prostituíam a verdade do eterno Criador. A palavra virgem, ela faz uma alusão a pessoas que não se relacionam com homens, nunca se relacionaram, ou seja, pessoas que se mantêm fiéis. E no caso, quando ele se refere a virgem no sentido espiritual, são pessoas que se mantêm fiéis à verdade, não aceitam o engano. Pessoas que não aceitaram os enganos, elas são consideradas virgens aos olhos do Pai.
As árvores que o Pai não plantou, como o Messias diz em Mateus 15, não conseguiram envenenar essas pessoas, por isso que ainda são consideradas virgens aos olhos do Pai. Essas pessoas permaneceram firmes ao noivo prometido. Essas noivas são as pessoas que ouviam o bom pastor quando ele veio e creram nele, porque ainda tinham azeite e conseguiam reconhecer a voz do bom pastor, por se manterem fiéis à palavra desde a sua retirada do Egito até a vinda do noivo. Lembre-se que a lei pedia para que os pais ensinassem os filhos o caminho que eles deveriam andar, para que quando crescesse não se desviassem deles. Então essas virgens que se mantiveram com o azeite, com as suas lamparinas acesas, representam os filhos que foram bem ensinados pelos seus pais e na vinda do noivo puderam então entrar para as bodas, não ficaram do lado de fora como aquelas que perderam o azeite, ou seja, a verdade do eterno Criador. É sempre bom reforçar que as bodas do Cordeiro, que estão descritas em Mateus 22, do verso 1 ao 14, elas já começaram no madeiro. O sistema religioso joga para o futuro, impedindo as pessoas de viverem já o momento especial que foi comprado pelo Criador do Universo, de as pessoas poderem serem livres para ouvir a voz do Pai. Participar da boda é ouvir a voz do Pai, é ser batizado pelo seu Espírito, é poder comer do pão que vem da boca do Pai e não da boca dos homens, é abandonar todo e qualquer homem que fala por ele. Fato que o Messias deixou claro em Mateus 23, não tenham mais guias entre vós, tutores, mestres, porque só um será o vosso mestre, o vosso guia, o vosso tutor, o Criador do Universo, aquele que virá, não deixando mais vocês órfãos. Mas os lavradores, como eu já comentei, não aceitando essa liberdade que o Pai deu para o mundo, então eles se colocam até hoje ainda como guias, tentando impedir as pessoas de entrar no reino. Fato que o Messias deixou claro em Mateus 23, quando ele diz, vocês não entram no reino e também não deixam as pessoas entrarem. Talvez você diga, o que isso tem a ver com a mulher de Ló? Tudo, você vai entender. Eu tenho um áudio no canal Adorando em Espírito quando eu falo que o casamento entre o Criador do Universo e a sua noiva já aconteceu no madeiro. Se possível, ouça esse áudio caso você não tenha ouvido ainda. Ali você vai entender claramente que se o casamento já aconteceu no madeiro, ou seja, essas noivas que ele veio buscar já entrou para o reino desde o madeiro, inclusive em João 10, verso 16, isso fica claro quando o Messias fala que ele iria retirar algumas ovelhas de dentro do aprisco, outras de fora, e juntariam as duas para se tornar um único povo e um pastor. Então isso já aconteceu no madeiro, porque foi no madeiro que os gentios foram enxertados na videira. E os gentios, quando fala gentios, não são todos, são todos aqueles que aceitam também abandonar guias, lideranças, homens, pai, mãe. Quando fala pai e mãe, está falando ao sistema religioso, já falei muitas vezes sobre isso. Então, se você entender isso e você aceitar, então você passa a fazer parte desse único povo que aceitou buscar o Pai em espírito e em verdade, como ele disse para a mulher samaritana. Inclusive, a mulher samaritana era uma das virgens, que embora estava já com seu azeite quase acabando, porque estava cheio de ídolos, cheio de maridos, cheio de enganos, mas ela aceitou abandonar os enganos para servir ao único pastor e fazer parte do povo que adora em espírito. Então significa que se o casamento já aconteceu desde o madeiro, porque foi no madeiro que o Messias também abandonou pai e mãe, como está escrito lá em Gênesis 2:24, deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Esse texto está falando do Messias, e ele de fato cumpriu. Ele veio, praticou a lei, cumpriu toda a lei, abandonando pai e mãe, para não ficar mais debaixo desse pai e dessa mãe física terrena. Ele agora está livre para se casar com a Israel espiritual. Agora a mulher que quiser se casar com ele, aí precisa cumprir o que Paulo fala em Efésios, capítulo 5, verso 31 e 32, quando ele fala que a mulher agora tem que se unir ao marido, que é o Messias ressuscitado, para então fazerem parte desse único corpo, que é o corpo que adora o Pai em espírito, saindo de todo esse engano que foi imposto para nós, para agora fazermos parte desse corpo. Um povo que ouve a voz do Pai no seu entendimento, no seu ouvido, pratica o que é certo sem precisar de leis. Se as pessoas entenderem isso, elas vão perceber que o mundo só está essa catástrofe porque as pessoas não estão ouvindo a voz do Pai, continuam ouvindo os enganos dos homens, as lavagens dos homens. Mas quando começarem a ouvir a voz do Pai, serão filhos nascidos de novo, serão esposas do Criador do Universo, e o mundo passará a encontrar o seu eixo. Haverá mais amor, haverá mais perdão, e as pessoas começarão a praticar as obras verdadeiras para a qual nós fomos comprados, não essas obras falsas que as pessoas estão praticando no seu dia a dia, chamada religião.
Em João capítulo 10, verso 14, o Messias diz: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Eles sabem quem são as virgens que ainda têm azeite. E ele diz: as minhas ovelhas também me conhecem. Por que o conhece? Porque ainda tem azeite. As que perderam o azeite não o conhecia, só as que tinham azeite ainda. Exemplo de pessoas que tinham azeite. Zaqueu é uma pessoa. Ele aceitou ouvir a voz do Messias e aceitou se consertar com o seu próximo ao invés de ficar sacrificando, ao invés de ficar praticando rituais que foram impostos para ele. Nicodemos, exemplo de uma pessoa que não tinha mais azeite. Embora tenha ouvido a voz do Messias, preferiu a glória dos homens, não aceitou a voz do noivo. Exemplo de uma pessoa que estava com o azeite quase acabando, a mulher samaritana. Tinha muitos maridos, muitos enganos, mas quando ouviu a voz do noivo, ainda foi capaz de ouvir a sua voz e abandonar tudo aquilo para segui-lo. Essas virgens, elas foram retiradas de Israel na vinda do Eterno à terra, através do seu filho. Mas como já falei no áudio 1, as pessoas elas foram retiradas de lá espiritualmente, no entendimento. Ou seja, aceitaram o vinho novo, a verdade espiritual que o Messias estava trazendo. Ele fala sobre isso em Mateus capítulo 9, verso 17. Passagem onde o Messias chama as pessoas para renovarem o seu odre, para poder receber o vinho novo que eram as suas verdades, entendimento espiritual. A sombra, história de Ló, nos mostra Ló sendo retirado de uma terra que estava prostituída. E assim também estava Israel na vinda do noivo. Basta ver a história da mulher samaritana que tinha 6 maridos, mostrando que ela não era mais virgem. Havia abandonado os ensinamentos do Eterno já há muito tempo. Em 2 Reis, capítulo 17, mostra o povo de Israel aceitando outros maridos no lugar do Criador, ídolos para eles adorarem. Se lermos Mateus, capítulo 5, do verso 31 e 32, ali o Messias diz algo interessantíssimo. O noivo em caso de adultério pode se separar de sua noiva. E de qual noivo ele estava falando? Quem era o noivo? Ele mesmo era o noivo. Sua vinda foi muito objetiva. Nessa passagem de Mateus capítulo 5, versos 31 e 32, ele deixa claro a sua intenção com sua noiva. E ainda diz, se alguém se relacionar com a noiva repudiada, ele repudiou. Essa pessoa que se relacionar com a noiva, ela estaria em adultério. E ele de fato se casou com a Israel física? É claro que não. Ele se casou com a Israel espiritual, pois a Israel física estava toda contaminada. Então, neste caso, nessa passagem, ele estava falando dele mesmo. Ele se casou com a Israel espiritual, como ele disse à mulher samaritana em João 4, verso 23. O Pai busca os que adorem em espírito. Então, ele não se casou com a Israel física, mas aqueles que o buscam em espírito. O casamento é espiritual. Se lermos novamente Romanos 7, como já comentei no áudio 1, ali Paulo fala de um marido lei, que foi morto no corpo do Messias. Romanos 7, verso 4. Ele fala de outro marido que nasceu na ressurreição do Messias. E é este outro marido que Paulo comenta no verso 4 de Romanos 7. Olha o que ele diz. Meus irmãos, vós agora estáis mortos para a lei, através da morte de Cristo, para que sejais então de outro agora, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Não aquele que morreu, mas o que ressuscitou, a fim de poderem dar frutos para o Criador do Universo. Romanos 7, verso 4. Eu já comentei no áudio 1 que esse dar frutos para Deus está ligado diretamente com a parábola da vinha, onde diz lá em Marcos 12 que as pessoas estavam dando frutos para os lavradores e não para o Criador. Por isso que eles estavam ricos. Fato que o Messias comenta na parábola do rico e do Lázaro. Também quando ele entra no templo, destrói tudo, porque o povo estava fazendo a casa do pai de comércio. Ou seja, as pessoas estavam dando fruto para o sistema e não para o Criador do Universo. Assim como hoje, o sistema religioso, se você for somar tudo que eles arrecadam de dinheiro das pessoas, dava para eles acabarem com a fome do planeta. Dava para eles se ajudarem uns aos outros e não haveria falta de nada. Mas eles pegam tudo para eles. Os líderes estão sempre ricos e o povo cada vez mais pobre. Sombra da parábola do rico e do Lázaro que continua até hoje. O povo sofrendo e eles, os homens que detêm a verdade do Pai, poderosos. Aqui nessa passagem de Romanos 7 fica claro que Paulo está falando de duas mulheres também, assim como ele fala de 2 maridos. Um marido lei, que morreu no corpo do Messias, e um marido liberdade, que seriam as pessoas buscando o Pai em espírito, chamado graça pelo sistema, mas essa palavra graça tira do entendimento das pessoas que essa graça representa você buscar o Pai diretamente,
sem intermediários. O véu se rasgou para você adentrar diretamente, sem auxílio de sacerdotes. Mas eles colocam a palavra graça, que é para tirar do seu entendimento. Que a graça representa justamente isso. E é isso que Paulo está falando em Romanos 7, que agora as pessoas estavam livres para buscar o Pai em espírito. Não eram mais escravas, não precisavam mais de guias, não precisavam mais de líderes. Agora eles eram filhos, poderiam ir à casa do Pai diretamente, sem necessidade de um tutor. Voltando aqui ao que eu estava lendo. Fica claro na passagem de Romanos 7 que Paulo fala de duas mulheres, assim como ele falou de dois maridos, como eu já disse. Uma é a que fica com o marido lei, a outra é a que aceita o marido espiritual. Uma é a Israel terrena, que se relaciona com o marido lei. A outra é a Israel espiritual, que se relaciona com o marido espiritual. Quem se relaciona com a mulher física, a que não aceitou o marido que ressuscitou, ou seja, a que tenta agradar o marido lei de toda e qualquer forma, praticando tudo o que ele ensinou, esta está em adultério aos olhos do Altíssimo. Afinal, ele ressuscitou. E agora a adoração precisa ser em espírito, assim como ele disse para a mulher samaritana. Percebeu até aqui como tudo é perfeito? Toda sombra, ela não deixa dúvida de que a realidade não pode ser diferente da sombra. A história de Ló, ela nos dá também uma sombra incrível, que é a sua mulher olhar para trás e se tornar uma estátua de sal. Quem diria que a mulher de Ló, ao olhar para trás e se transformar em uma estátua de sal, estaria fazendo uma alusão a todos aqueles que negam o plano de salvação do Pai. Pessoas que permanecem debaixo de lideranças, de guias, de tutores, de mestres, descumprindo tudo que o Messias ensinou. Pessoas que ainda estão debaixo de pai, de mãe, sistema religioso. Ou seja, ele diz com todas as letras, através da história da mulher de Ló, ele diz para a mulher samaritana, em João 4, que o povo da velha aliança não adorava ao Pai corretamente. Porque se adorasse, ele não estaria ali mudando a forma de adorar, ele estaria mantendo o povo ainda fisicamente, mas ele disse que agora só aceitaria os espirituais. E a mulher samaritana, ela era da tribo de Israel, ela era da descendência de Jacó. E ali, em João 4, o Messias está deixando claro, não aceito mais o tipo de adoração que vocês tentam me dar, agora eu só aceitarei aqueles que me buscarem em espírito. O sistema religioso, infelizmente, ensina o povo a mais se relacionar com a mulher repudiada de Israel do que com o Messias. Eles ensinam o povo a pagar dízimos, obra da mulher repudiada, guardar o sábado, obra da mulher repudiada, comer pão físico, se batizar em água física, tudo o que foi necessário para a mulher repudiada. E ela foi repudiada justamente por isso, que por não entender o mundo espiritual, tudo tinha que acontecer fisicamente, e com isso eles se afastavam da verdade do Pai. Pois comiam carne fermentada pelos homens, que eram os enganos da Babilônia, mas deixavam de comer um animal físico, cujo, para o Pai, não tinha motivo nenhum de eles pararem de comer, porque afinal de contas não era um animal físico, a carne física que contaminava o entendimento deles, mas sim o entendimento carnal, o entendimento que eles recebiam no seu entendimento e passavam a serem carnais aos olhos do Pai. O povo da velha aliança sempre precisou ver para crer. Em João 20, verso 29, deixa claro isso na história de Tomé, por exemplo. Os líderes religiosos, eles ensinam o povo até hoje a ter liderança. Fato que nega o Espírito do Pai que guia as pessoas na nova aliança. Como eu já disse em Mateus 23, o Messias fala sobre isso. Ele diz para as pessoas não terem guias. É o Espírito do Pai que os guiariam a partir do madeiro. Ele seria o tutor, o mestre das pessoas, o rabi. Mas infelizmente vemos que as pessoas não deram muito crédito ao que o Messias falou. É por isso que o mundo está do jeito que está. Todo destruído, porque as pessoas não têm ouvido a voz do Pai. Continuam comendo a lavagem dos homens. Só em Mateus 23, já desmente todo e qualquer líder religioso que diz que em Efésios 4:11 Paulo está se referindo ao tempo presente e não ao passado, quando ele comenta sobre o Pai haver dado aos homens títulos de pastores, mestres, essas coisas. No passado, como em Mateus 23, já existiam mestres, tutores, guias, né? Em Mateus 23 o Messias deixa claro sobre isso. E em João 10 o Messias também deixa claro que isso existia na velha aliança. Mas na nova, fiquemos com o que o Messias disse em João 14, verso 18, não vos deixarei órfão. Isso era para ter acontecido na nova. Mas esses homens, distorcendo toda a palavra, traz para hoje a questão de ter liderança sobre as pessoas. E as pessoas aceitam ser lideradas. É por isso que impede o Pai de agir na humanidade. João 10:16 diz o Messias que haveria um pastor na nova aliança e apenas um povo. Este povo é aquele que não olha para trás e segue o verdadeiro pastor.
Não olhar para trás já está fazendo uma alusão à mulher de Ló, que olhou para trás. Continuou ainda desobedecendo o Messias, ou seja, o Verbo. Como pode haver liderança dentro de um templo religioso se o Messias ensinou aos seus discípulos em Mateus 20, verso 25, que são os ímpios que constituem liderança entre si? Entre os nascidos do Espírito não existe liderança, porque o que reina é o amor. O que predomina é o amor. Sobre ela, a mulher de Ló, sombra da igreja, povo do Eterno, quando ela olha para trás e se torna uma estátua de sal, não é difícil de se entender. Basta entender o que o Messias falou em Mateus 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele está dizendo isso para o povo de Israel. O povo de Israel recebeu a lei do Pai para ser exemplo para o mundo, mas estavam sendo pessoas sem sabor ao mundo, porque não estavam praticando a verdade do Pai. Estavam apenas praticando os rituais, e não praticavam o amor. Então o Messias diz: vocês receberam a palavra do Pai para ser sal, para ser a verdade. Mas infelizmente vocês estão presos a ensinamentos de homens, a tradições, e não praticam de verdade o verdadeiro amor. Ou seja, vocês não estão servindo para mais nada a não ser queimados e lançados fora. A estátua, ela faz uma alusão a algo que dura para sempre. E o sal faz uma alusão a algo que não tem mais sabor. Então a mulher, quando ela se torna estátua de sal, mulher de Ló, é porque é algo que, se você aceitar olhar para trás e praticar os rituais que o Messias veio abolir, você então se tornou uma estátua aos olhos do Pai. Para sempre você não tem mais sabor. E o sal está fazendo uma alusão ao que ele fala em Mateus 5, verso 13. Se nós não fizermos o amor, não praticarmos o amor, não formos sinceros uns com os outros, não praticarmos as obras na luz e não nas trevas, seremos sempre pessoas que não têm sabor nenhum aos olhos do Pai. Fato que João fala em Mateus 3, que o Messias veio para queimar toda árvore que não dá fruto. Ele veio trazer o batismo do Espírito para aqueles que aceitam ouvir a sua voz, ser guiado pelo Pai, e ele veio trazer o fogo para aqueles que não aceitam a voz do Pai e preferem continuar olhando para trás. A mulher de Ló, assim como muitas pessoas na época do Messias, eles foram chamados a se retirar do engano, mas olharam para trás. Como Nicodemos, por exemplo, foi um caso clássico. Essas pessoas gostavam da prostituição. Uns gostavam da prostituição porque lucravam com ela, e eram os líderes religiosos. Outros, para encobertarem os seus erros, como por exemplo em Mateus 5, 23 ao 24, o Messias deixa claro que as pessoas estavam fazendo sacrifícios e não estavam se consertando com os seus irmãos. E muitos gostavam disso. Inclusive essa passagem de Mateus 5 é pouco falada dentro do sistema religioso. Eles falam isso mais no dia da ceia da igreja, mas nos outros dias eles não recusam a oferta. Eles querem que as pessoas tragam a oferta, mesmo que não tenham se consertado com o seu irmão, contrariando até o que o Messias ensinou. A ordem ali era para aquele povo que praticava a oferta do sacrifício. A oferta nunca foi dinheiro, sempre foi o sacrifício. Embora na época estava virando dinheiro para os líderes, estava dando lucro porque eles vendiam os animais. Assim como hoje, não existe mais o animal, mas o povo continua dando a oferta. Não mudou nada. No entendimento das pessoas, a mente continua cauterizada. O Messias ele deixa claro nessa passagem de Mateus 5 que as pessoas elas não estavam se consertando uns com os outros, mas estavam fazendo seus rituais. Na parábola do credor incompassível, em Mateus 18, do verso 21 ao 35, como já comentei no primeiro áudio, enquanto não se consertavam uns com os outros, a dívida aumentava perante o Pai. Eles estavam vivendo em trevas, fazendo suas falcatruas e dívidas perante o Criador do Universo, porque toda vez que você faz algo que você prejudica o próximo, isso acumula em dívidas aos olhos do Pai. Isso só aumentava aos olhos dele. Eles iam e praticavam lá o ritual de matar um cordeiro, um animal, e achavam que estavam perdoados. E Paulo fala em Hebreus 9 que de fato nunca foram perdoados. Era algo que o Pai tolerava, por isso que o Messias chama de dívida na parábola do credor incompassivo. O Pai tolerava, mas isso acumulava dívidas. E ele veio através do Filho para pôr fim a essa dívida e as pessoas começassem de novo, do zero, agora se perdoando uns aos outros. Mas na própria parábola o Messias deixa claro que as pessoas voltariam a ser presas novamente porque não aceitariam se perdoar uns com os outros, mas continuariam fazendo suas falcatruas e praticando religião ao invés de agir na verdade. Então o Pai fala,
As pessoas voltarão a ser presas, ou seja, a terra continuará sofrendo, enquanto as pessoas não aceitarem ouvir a voz do Espírito e pararem de ouvir a voz dos homens, dar lucro para os homens. O Messias vindo e sendo o Verbo, ele disse: eu vim dar outra oportunidade a vocês. Na parábola do credor incompassível ele fala basicamente isso. Ele vindo como cordeiro, ele aceitou toda a consequência da lei em si mesmo, sofreu arduamente, para que o povo não precisasse mais praticar aquelas obras, ou até mesmo parecidas com ela. Porque muitos dizem hoje que não matam nenhum animal, né, para encobertar seus erros. Mas aí eu pergunto, será mesmo que não matam? Não é o sistema religioso que está aí, que está todo rico, e que ensina as pessoas a irem para a igreja e colocar as suas culpas em cima do Messias? E se fizerem assim estarão perdoados? Não é isso que eles ensinam? O que mudou da velha aliança para cá? Será que eles não utilizam o Filho de Deus como um cordeiro para lucrar até hoje? Porque o Messias ele acabou com o ritual físico, então agora eles lucram em cima do próprio Messias. Eles só não matam o animal literalmente, mas o engano continua sendo implantado na mente das pessoas. A dívida que ele veio perdoar foi a em que o povo de Israel estava inserido. Eles pararam de ser honestos, amorosos e confiavam no sacrifício de um animal. Nós também, que somos parte da Babilônia, também praticávamos isso. Ou vocês acham que Israel aprendeu a praticar essas obras com quem? Conosco? Desde há muito tempo, nós, Babilônia, porque nós não somos de Israel, somos de fora. Lembramos que só existiam dois povos antigamente, o povo de Israel e a Babilônia. O muro se quebrou, sombra do muro de Jericó. Quando o Messias veio, quebrou-se o muro que separava os dois povos. E agora as pessoas têm a oportunidade de escolher de que lado ficam. Mas precisamos entender que nós também sempre fomos guiados pela Babilônia nessas práticas de não nos consertarmos uns com os outros e ficarmos presos a rituais. E com isso a terra vai entrando de um abismo chamando outro abismo. Basta ver a situação em que o mundo está. Então o Messias, quando ele veio trazer luz para as pessoas, que elas precisavam andar na luz, ser transparentes umas com as outras para que a verdade predominasse. Mas as pessoas preferem continuar nas trevas. E até hoje o sistema lucra com essa ideia de sacrifício, mesmo que não sacrificando um animal literalmente. Mas as pessoas, quando vão para um templo e colocam suas culpas sobre o Messias, elas estão fazendo o mesmo que o povo de Israel fazia na velha aliança, quando colocavam suas culpas sobre um cordeiro. O Messias, quando ele vem e ele morre, ele não morre para agora nós colocarmos a culpa nossa sobre ele. Ele morre para nós pararmos de colocar a culpa em cima de outras pessoas e agora assumirmos nossas próprias culpas. É isso que ele veio fazer, e a parábola do credor incompassível deixa isso muito claro. Mas infelizmente o sistema, para não perder os seus lucros, agora utiliza o Messias para ganhar dinheiro. E o povo vai todos os dias para a igreja pedir perdão, sendo que ele mesmo ensinou na sua oração: perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado os meus irmãos. Não está ligado mais a ele. Não adianta você colocar a sua culpa sobre ele. Ele veio perdoar as dívidas que as pessoas cometiam no mundo todo, não só em Israel, no madeiro. E dali para frente não era mais para as pessoas ficarem colocando a culpa em cima de cordeiro nenhum. Só que as pessoas continuam fazendo isso porque não aceitam vir para o lado da verdade, para o lado da luz. Lembremos que em Mateus 22 e também em Lucas 14, nós, os gentios, éramos chamados de leprosos, coxos, cegos, imundos. Nós éramos esse povo. A Babilônia, a carne que Israel não podia comer e comeu, aprendeu a idolatrar, aprendeu a tanta coisa errada conosco. Só que o pai diz que as bodas, o pão, foi dado agora, desde o madeiro, né? Para nós também. E todo aquele que é coxo, que é leproso, que é cego, que é imundo na Babilônia, se comer do pão, se cura. E aí passa a fazer parte do povo que nasce do Espírito. Olha que tremendo que é isso. Antigamente existiam dois povos, a Babilônia e Israel. E nós éramos a Babilônia. O sangue do Messias, ele tira o pecado. Mas como Paulo fala em Hebreus 9, ele diz assim: vindo o Messias, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, ou seja, um tabernáculo celestial e não terreno. Leia Hebreus 9 para você ver. Em Hebreus 9, aqui está claro e evidente qual é o templo ou a congregação que ele fala em Hebreus 10, que não era para as pessoas se afastarem.
não é esse templo que você frequenta, mas é o tabernáculo celeste, aonde ele diz aqui em Hebreus 9 que Cristo passou a ser o sumo sacerdote deste tabernáculo, não do terreno feito por mãos humanas. Aí ele fala que o Messias, ele se tornou o sumo sacerdote não através de sangue de bodes, bezerros, nada disso. Ele fala que a sua redenção foi feita pelo seu próprio sangue. Sangue que purifica o entendimento das pessoas. Leia para você ver, Hebreus 9, verso 11, 12, 13 e 14. Paulo ainda chega a dizer, porque se o sangue de touros e de bodes, de cinza de ovelha, aspergisse, alguma coisa, não precisava o Messias vir. Aí ele fala, o sangue do Messias tem muito mais poder sobre esses sangues aí, porque o sangue dele, que foi oferecido no tabernáculo celeste, ele purifica a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Criador do universo, Deus vivo, não Deus morto. Por isso que na Velha Aliança tinha muitas viúvas, Na Velha Aliança, quando fala de viúva, está falando de pessoas que serviam ao deuses mortos. As pessoas sempre trazem para o lado literal da coisa, porque não entendem as escrituras de forma espiritual. Só aqui, nessa passagem de Hebreus 9, como eu já disse, fica claro qual congregação é esta que nós não devemos abandonar. E quando abandonamos essa congregação que Paulo está falando em Hebreus 9, estamos aí como sombra, sendo a mulher de Ló, que olha para trás e prefere ficar debaixo de enganos, de homens que se colocam como líderes das pessoas, negando o Messias. Todos os que não fazem o que ele ensinou na parábola do credor incompassível se tornam estátuas de sal aos olhos do Altíssimo. Se tornam estátuas de sal significa não ter sabor para o mundo. Se torna um religioso que louva dentro de 4 paredes, pula, chora, mas é tudo porque não conseguiu ainda o seu carro novo, sua casa, seu emprego, seu sonho, sua namorada. Egoísmo puro. Fora dessas 4 paredes, que erroneamente chamam de igreja, essas pessoas não são capazes de ser sal nem para os próprios da família, quem dirá para os de fora. E ser sal é ser útil, ajudador, dar sabor à vida de alguém. Para finalizarmos, eu deixo algumas palavras de homens que foram literalmente pescados deste mundo. Tinham suas mentes no céu e não aqui. Paulo diz, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns, e eu já falei que em Hebreus 9 fala qual é essa congregação. Ele também fala em Hebreus 6 que não era para as pessoas expor ao Messias ao vitupério, vergonha pública, quando abandonassem o que ele nos comprou, que é servir ao Pai em espírito, para voltarmos a buscar ao Pai, o Criador do universo, através de rituais. Quem recebe o batismo do Espírito, como João fala no verso 11 de Mateus 3, que significa aceitar ser guiado pelo Espírito, não por homem, é retirado dos lugares de engano para não ser queimado, pois o fogo sempre queimou toda árvore que não dava fruto, e assim o é até hoje. Por isso João diz em Apocalipse, sai dela, povo meu. Sair é ser retirado. Apocalipse 18, verso 4 diz isso, que é para sair da Babilônia. E em Jeremias, capítulo 51, verso 45, o próprio profeta, desde aquela época, já dizia para o povo não se contaminar com a Babilônia. Conclusão. A mulher de Ló, ela é sombra clara e evidente de todos os que aceitam se contaminar com a mulher repudiada, Israel terrena, praticar seus rituais, inclusive símbolos de Israel, existem em todos os templos religiosos praticamente. Todos que voltam para o vômito, eles abandonam a verdadeira congregação para viverem na falsa congregação, reunião, ajuntamento, coisas que o Pai nunca quis. Se não for para se unir, para ajudar um ao outro, ver a necessidade um do outro e poder ajudar, o Pai não aceita, porque esses rituais já alcançaram. E Amós fala sobre isso no capítulo 5, que o Pai sempre teve muito nojo desses rituais de mãos levantadas, ficam chorando, se lamentando, mas não fazem nada para ajudar um ao outro. Continuam usando balanços regulados no seu dia a dia para com o outro. E o Pai não quer isso, ele quer apenas rios de justiça correndo entre as pessoas. Amós capítulo 5, desde lá de trás isso acontece. Inclusive Pedro, em 2 Pedro, ele diz para as pessoas não voltarem para o vômito mais. Mas infelizmente as pessoas estão voltando. E voltar para o vômito é voltar para aquilo que o Pai vomita. Lembra lá em Apocalipse que fala que ele vomitará aqueles que forem mornos? E morno é justamente isso. É o mesmo que Paulo fala em Romanos 7. Você não aceita ficar nem com o marido lei e nem com
um marido espiritual. Você fica nos dois termos ali. Diz que vive a graça, mas continua praticando rituais como dízimos, sacerdotes, templos. Ou seja, você é morno e lá diz que o pai vai vomitar. Então voltar para o vômito que Pedro fala em 2 Pedro é a mesma coisa. Você está voltando para aquilo que o pai vomita. Práticas, liturgias religiosas. E ainda ele fala aqui, para continuar aqui a conclusão, para finalizar o áudio. Essas reuniões que o povo faz, o pai não tolera, né? Essas reuniões com hora marcada, né? Lugares onde se pratica liturgias cansativas. Se você não quer ser considerado pelo Altíssimo como uma estátua de sal, assim como a mulher de Ló foi, aceite que o Messias veio retirar as pessoas desses enganos e viva em espírito buscando o Pai apenas no seu entendimento, como Paulo sempre disse, ao Deus que eu sirvo no meu entendimento. Ou seja, precisamos entender que o Criador do Universo ele veio nos pescar desse mar morto, esse mar de gente morta, e ele veio para que o mar comece a dar os seus mortos. Só que infelizmente os líderes mantêm as pessoas ainda não entrando no reino, porque eles lucram enquanto as pessoas não entram no reino. Porque se as pessoas começarem a buscar o Pai em espírito, o sistema religioso fale, né? Mas infelizmente as pessoas não acordam. Dizem que eu é que estou errado. Então assim, analise, o Pai está falando nesses últimos dias. Mas tem muita gente que não está dando crédito, está preferindo viver nesse lamaçal de pecados, nesse mundo podre, nesse engano, nesse engodo, nesse chiqueiro, onde comem lavagem das mãos dos homens e acham que estão agradando ao Criador do Universo. Cuidado, não seja uma mulher de Ló, seja sal que salga a humanidade, que dá vida para a terra, e não alguém que fica praticando rituais e não faz nada para melhorar nada. O Criador é espiritual. Aquele que se achega e o entende de fato, espiritualmente, representa que nasceu de novo. Aceitou o pedido de casamento, deixou de ser escravo para ser filho. E isso é maravilhoso, mas muitos têm abandonado isso para ficar debaixo de mordomos, de guias, de mestres novamente. Espero que tenham gostado desse estudo. Em breve colocarei o volume 3. Não sei se ainda continuando em Sodoma e Gomorra, mas tem história de Sodoma e Gomorra ainda para continuar. Mas aqui eu creio que ficou claro quem é a mulher de Ló. A sombra, a alusão que ela faz, são todas as pessoas que negam o plano de salvação do Pai, de ouvir a sua voz no seu espírito, e continuam ainda debaixo de homens. Que o Eterno abençoe a todos, e que o seu espírito possa ser derramado sobre todos aqueles que crerem nesta mensagem, e que aceitarem abandonar pai e mãe, né, para segui-lo, para se casar com ele. Ele já largou o pai e mãe para se casar com sua noiva. E nós, temos abandonado pai e mãe para nos casarmos com ele? Ou temos continuado ainda tendo pai e mãe se intrometendo no nosso relacionamento para com o Eterno Criador? Ele não aceita pai e mãe no meio do relacionamento. Ou somos só dele, ou não somos. Paremos de olhar para trás, olhemos para frente, para o alvo, porque a terra ainda geme, porque infelizmente as pessoas ainda estão dentro dos seus sepulcros. Que o Pai te chame hoje para levantar do seu sepulcro. Lázaro, vem para fora. Que o Pai abençoe a todos.